Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hacker Syndicate. É uma satisfação tê-los aqui para mais um conteúdo que se propõe a ir além da superfície técnica dos temas que habitualmente percorremos no universo da segurança da informação. Hoje não falaremos apenas sobre o que e o como, mas sobre o porquê por trás de conceitos fundamentais. Vamos nos aprofundar sobre as terminologias clássicas da cibersegurança. Palavras que escutamos todos os dias, como firewall, phishing, exploit, zero day, deepfake e engenharia social. Mas com uma abordagem que vai além do manual técnico. Nosso objetivo aqui é compreender o que essas palavras dizem sobre nós, seres humanos, sobre nossas vulnerabilidades psicológicas, sociais e até filosóficas. Porque, na verdade, o próprio conceito de cibersegurança é um reflexo das angústias humanas desde a antiguidade. A necessidade de proteger fronteiras, o medo do desconhecido e a busca pela invulnerabilidade. O que mudou foi apenas o ambiente, dos muros de pedra aos pacotes de dados. Convido você a acompanhar atentamente, porque as conclusões a que chegaremos ao final desta análise podem alterar a forma como você interpreta riscos, vulnerabilidades e o papel da cibersegurança em ambientes organizacionais e geopolíticos. Comecemos pelo firewall. A ideia de firewall, por exemplo, costuma ser apresentada como um dispositivo técnico que delimita o que entra e o que sai de uma rede. Mas esse termo tem origens bem anteriores ao digital. Nasceu na engenharia civil como uma barreira física que impedia a propagação de incêndios entre compartimentos de uma estrutura. Quando transportado para o mundo cibernético, ele carrega mais do que função. Carrega metáfora. Carrega o desejo humano de traçar fronteiras nítidas entre o seguro e o perigoso. Como nos alerta Daniel Kahneman em Thinking, Fast and Slow, o cérebro humano busca constantemente reduzir a complexidade do mundo em heurísticas, atalhos mentais que nos permitem sentir controle diante da incerteza. Esse fenômeno evidencia que firewalls operam não apenas como tecnologia, mas como instrumentos de segurança psicológica, oferecendo uma percepção de controle diante de um ambiente estruturalmente imprevisível. E ao fazer isso, muitas vezes nos induz a ignorar os riscos invisíveis, como ataques internos, falhas humanas ou a manipulação emocional que nenhuma barreira lógica consegue conter. Ou seja, o firewall protege tanto no plano digital quanto psicológico, criando um falso senso de segurança. Essa manipulação emocional nos leva diretamente ao fenômeno do phishing. Tecnicamente, trata-se de uma tentativa de enganar um usuário para obter informações sensíveis. Mas, sob a ótica comportamental, o phishing é uma forma de explorar as fissuras emocionais e cognitivas do ser humano. Robert Cialdini, em seu estudo sobre influência, mapeou os gatilhos que tornam as pessoas suscetíveis: autoridade, escassez, urgência, reciprocidade. Todos eles são usados em campanhas de phishing. Roy Baumeister, por sua vez, nos mostra como o cansaço mental, a chamada fadiga decisória, reduz nossa capacidade de julgamento, que mostra que nosso autocontrole diminui conforme o dia passa e as decisões se acumulam. Um simples e-mail no final de um dia exaustivo pode se tornar uma porta de entrada para uma brecha catastrófica. E esse é um ponto negligenciado por muitas organizações. O contexto emocional da vítima importa tanto quanto a sofisticação do ataque. Pesquisas mostram que usuários sob estresse, cansaço ou sobrecarga de informações têm propensão muito maior a tomar decisões impulsivas, clicando em links maliciosos ou inserindo dados em páginas falsas. Assim, não basta treinar usuários para reconhecer mensagens fraudulentas. É preciso criar ambientes corporativos que respeitem limites cognitivos e emocionais. Quando falamos em exploits, entramos numa zona ainda mais densa. A prática de explorar vulnerabilidades tecnológicas antes que sejam corrigidas é, em sua essência, um reflexo de algo muito humano. A busca por pontos fracos nos sistemas e nos outros. Desde estratégias militares até relações interpessoais, a ideia de identificar fragilidades para obter vantagem é recorrente, especialmente nas comunidades Grey Hat e Black Hat. A descoberta de um exploit é quase um ritual de afirmação, uma demonstração de superioridade intelectual. Slavoj Žižek observa, em Violence, que a transgressão inteligente frequentemente gera admiração. Isso também ocorre nas comunidades hackers. Descobrir um exploit é mais do que vencer uma barreira.
Curiosamente, o mesmo conhecimento pode ser utilizado com propósitos opostos: atacar ou proteger. A simetria técnica entre o cybercriminoso e o analista de segurança ofensiva levanta um debate ético que raramente é aprofundado. O de que a moral da cibersegurança não está nas ferramentas, mas na intenção e no contrato social que rege seu uso, e esse paradoxo raramente aparece nos cursos ou certificações de segurança. Essa ambiguidade se intensifica quando tratamos do conceito de zero day. A vulnerabilidade que ninguém conhece, ainda não documentada, sem correção disponível, representa o ápice da incerteza digital. A existência de falhas estruturais desconhecidas nos obriga a aceitar um princípio desconfortável. Não importa o quanto investimos em proteção, há sempre uma superfície invisível de exposição. Nicole Perroth, ao investigar o mercado clandestino de exploits em This Is How They Tell Me the World Ends, revela um jogo geopolítico silencioso, onde falhas são negociadas como ativos estratégicos. Não se trata apenas de segurança, mas de poder, e essa realidade questiona a própria ideia de responsabilidade corporativa. Quando corrigir uma falha se torna uma decisão política, a segurança deixa de ser uma obrigação técnica e se torna um dilema moral. Esse conceito revela a insegurança estrutural do ambiente digital. Qualquer sistema, por mais robusto, carrega vulnerabilidades latentes. Isso aproxima a segurança da informação do conceito filosófico de incerteza permanente, similar ao princípio da incerteza de Heisenberg, que estabelece a impossibilidade de conhecimento absoluto e simultâneo de certos parâmetros. Essa constatação exige que gestores de risco adotem posturas de resiliência contínua e monitoramento ativo, reconhecendo a existência inevitável de vulnerabilidades desconhecidas. Avançando para os deepfakes, entramos num campo que já não desafia apenas sistemas, mas a própria noção de realidade. O uso de inteligência artificial para falsificar rostos, vozes e gestos não é apenas uma ameaça de fraude, é uma erosão da confiança enquanto conceito social. Jean Baudrillard previu isso com precisão em Simulacros e Simulação, ao afirmar que vivemos uma era em que a simulação não representa a realidade. Ela a substitui. Em um cenário onde vídeos podem ser forjados com perfeição, como podemos manter intactos os pilares da prova jurídica, da comunicação pública e da integridade reputacional? A desconfiança sistêmica que os deepfakes introduzem não afeta apenas as vítimas diretas, mas o próprio tecido da credibilidade digital. O impacto sociopsicológico desse cenário ainda é pouco explorado nos frameworks de segurança corporativa, mas ele é devastador. A erosão da confiança digital não afeta só governos ou celebridades. Ela atinge a base da convivência social, e isso nos mostra a necessidade urgente de se reavaliar protocolos de autenticação de identidade e verificação de provas digitais. Por fim, talvez o conceito mais humano e o mais perigoso da cibersegurança: a engenharia social. Mais do que técnicas de ataque, trata-se de um estudo profundo sobre como influenciar comportamentos. O termo tem origem na sociologia do século XX, usado para descrever projetos de controle coletivo de massas. No universo digital, ele se refinou em uma arte, a de fazer com que alguém, com plena convicção de estar fazendo o certo, entregue as chaves do próprio sistema. O que raramente se discute é que a engenharia social está presente em todos os lados, inclusive na defesa. Testes de penetração e campanhas de conscientização utilizam muitas vezes os mesmos mecanismos psicológicos dos atacantes. A linha que separa manipulação e educação é tênue, e essa simetria revela algo inquietante: que talvez a segurança esteja menos associada a impedir a manipulação e mais a controlá-la eticamente. Essa proximidade entre segurança e manipulação revela dilemas éticos substanciais. Determinar os limites éticos da manipulação comportamental em ambientes digitais é um desafio contemporâneo que carece de regulamentação e reflexão aprofundada. Ao final desta análise, fica evidente que as terminologias da cibersegurança não são meras ferramentas e técnicas. Elas são narrativas, e como toda narrativa, carregam valores, medos, intuições e visões de mundo. Bruce Schneier afirmou certa vez que segurança não é um produto, mas um processo. E esse processo é essencialmente humano. Envolve decisão, ambiguidade, risco e, acima de tudo, consciência. Em um cenário global onde a tecnologia evolui a um ritmo exponencial, a verdadeira vantagem competitiva não estará apenas no domínio das ferramentas, mas na compreensão dos contextos que moldam as escolhas, tanto de quem ataca quanto de quem defende.
Se você chegou até aqui, agradeço pelo seu tempo e pela sua atenção. Espero que este conteúdo tenha oferecido não apenas conhecimento técnico, mas, sobretudo, profundidade estratégica e intelectual. No Hacker Syndicate, seguimos comprometidos com esse tipo de abordagem, crítica, interdisciplinar e, acima de tudo, humana. Nos vemos no próximo vídeo.